Graça e paz, caro internauta, quem tem prazer vos cumprimentar, a vosso irmão em Cristo, Pastor Filipe Mairovs, mais um dia aí de estudo bíblico. Demoramos, mas estamos aqui, né? Finalmente conseguimos resolver alguns problemas técnicos, estamos aqui hoje. Queremos partilhar a palavra de Deus. Eu espero que Deus abra seu coração, que você não simplesmente receba esta mensagem como mensagem de homem, né? Receba essa mensagem como uma palavra de Deus para a sua vida, para seu coração. Eu espero que Deus vai falar profundamente no seu coração, como Ele tem sempre falado através de outros estudos bíblicos. Olha, você que me assiste agora através de Facebook, não deixa de me seguir nessa página. E você que está me vendo através do meu canal, não deixa de se inscrever. Você que me assiste de Facebook, não deixa de me seguir, né? Porque quando nós estivermos a gravar os próximos conteúdos, você será notificado, tá bom? E se possível, eu sempre faço este pedido. Deixa o seu amém aqui embaixo nos comentários que você assistiu este ensinamento. Se possível, partilha com alguém que você acha que é importante aprender isto. Queridos irmãos, hoje temos um assunto, eu prometo não demorar, no máximo 20 minutos. Se Deus permitir, eu termino a minha mensagem. Mas o que nós vamos ler o livro de Atos, capítulo número 2. Iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Né? Ao lermos o livro de Atos, capítulo número 2, nós iremos acompanhar com o livro de Joel, capítulo número 2 também, a partir do versículo 28, sobre a promessa do profeta Joel de derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, né? Porque em Atos, capítulo número 2, nós vamos ver este cumprimento, né, de derramamento do Espírito Santo. Você lembra da história? Eu irei ler, mas é importante que você traga na memória esse texto de Atos, capítulo número 2, porque estamos a ver numa época, não sei você, mas para mim me preocupa muito, chamado profético, que esse fenômeno é muito preocupante, porque posso dizer o quê? Nem toda profecia vem de Deus. Não podemos desprezar as profecias. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, a Bíblia fala para não desprezarmos as profecias. Não desprezeis as profecias. Mas também nem toda profecia vem de Deus, né? Nem toda profecia vem de Deus. Nem todos os profetas vêm de Deus. E no nosso tempo está claro que a maioria dos profetas não vem de Deus, porque há muito engano, há muita coisa que as pessoas estão sendo manipuladas. Nós conseguimos ver isso. Talvez se você não consegue ver isso, você não tem maturidade espiritual, mas quem tem maturidade espiritual consegue perceber que aquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo número 7, versículo de número 15, acautelai-vos dos falsos profetas que virão até vós vestidos como ovelha, mas no fundo são lobos devoradores. Está a se cumprir, né? Está a se cumprir. Há muita aparição ali de falsos profetas. Então, como eu dizia, nem toda aquela pessoa que diz que é profeta, de fato é profeta. Nem todo mundo que diz que realiza milagre, de fato, realiza milagre com um coração genuíno, com a verdade, né? Alguns fazem essas coisas apenas fingindo, né, para enganar as pessoas, né? Tem pessoas que estão agindo não com honestidade, não estão agindo com honestidade e verdade. Nem todos os profetas que dizem que é profeta estão agindo com honestidade e com verdade. Nem todas as pessoas também que dizem que são sonhadores ou têm visões, têm manifestação da graça de Deus sobre a vida deles na questão dos dons espirituais, estão a fazer isso com honestidade e verdade. Então nós temos que estar alerta. Eu vou ler o texto que Jesus nos alertou, Mateus capítulo número 7, a partir do versículo de número 15. Diz assim, o Senhor Jesus nos disse assim, Mateus 7, verso número 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são
lobos devoradores, né? Por seus frutos os conhecereis, porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Então o Senhor Jesus nos alertou que viriam os falsos profetas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque existe muita manipulação, né? Muita manipulação. Além só de manipulação, tem muita exploração espiritual. A maioria das pessoas estão sendo exploradas espiritualmente, né, com promessas de curas, com promessas de libertação, né, com promessas de bênção material, com promessa de bênção financeira, com promessas até de dinheiro. Então estão sendo manipulados psicologicamente, que essas pessoas não conseguem discernir quem é o verdadeiro, quem é o falso, né? Às vezes, né, esses falsos profetas te fazem você ser, né, aprisionado emocionalmente. Você fica dependente emocionalmente deles. Às vezes você fica aquela coisa, não, eu preciso ser submisso, eu não preciso julgar, criticar, né? Às vezes você tem aquela coisa, não, tem que ser submisso à liderança, sem saber se a pessoa está te manipular espiritualmente, está te manipular, né, espiritualmente. Então temos que ter muito cuidado com os profetas. Mas vamos ver o seguinte: quando Deus usou o profeta Joel com promessa de derramamento do Espírito Santo, né, com promessa de derramamento do Espírito Santo, acho que nem dá para ler, né, devido ao nosso tempo, né, com promessa do Espírito Santo, eu vou ler aqui os dois textos. Vamos ler Atos, capítulo número 2. Eu não vou ler a partir do versículo 1, né, que diz: compreende-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio, você conhece o texto, mas eu quero onde Pedro começou a dizer que isso que está a acontecer é a promessa profetizada pelo profeta Joel. Atos, capítulo número 2, versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor. Ou seja, vamos começar no versículo de número 16, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então o apóstolo Pedro está a dizer que a manifestação do Espírito Santo que está a acontecer aqui em Atos capítulo número 2 é o que o profeta Joel profetizou, dizendo que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, né? E os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, não serão profeta, profetizarão, né? Os vossos jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Então, essa é a promessa, e este é o texto que muita gente hoje em dia se baseia na manifestação deste fenômeno espiritual, e as pessoas falam, não, é promessa de Deus, então são últimos dias, então vamos ter que aceitar tudo acontecendo, deixa aparecer os profetas, deixa aparecer, né, homens de visões, deixa aparecer. Então hoje, meus irmãos, nós vamos aprender algo muito profundo, entenda que algo muito profundo sobre este assunto. Como eu dizia no começo, nem todas as pessoas que aparecem dizendo que são profetas são verdadeiramente profetas. Nem todas as pessoas que aparecem dizendo que realizam milagres são verdadeiros operadores de milagres. E hoje também vamos aprender o propósito de Deus permitir essas coisas, né? O propósito de Deus permitir essas coisas. Vamos ler primeiro Joel, capítulo número 2, versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus. No versículo número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, claro, o profeta Joel profetizou, assim como Pedro está a dizer aos demais que estavam nesse lugar, que o que estava a acontecer em Atos capítulo número 2, né, é o derramamento do Espírito Santo. Aí está a se cumprir uma profecia do profeta Joel, que Deus disse que haveria de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Você não pode se esquecer que essa promessa não se cumpre apenas aqui. Tem vários textos na Bíblia Sagrada que essas promessas se cumpriram, né? Você lembra também Atos capítulo número 10, a partir do versículo 44, se a memória não me falha,
né, na casa do Cornélio, né, o apóstolo Pedro chega na casa do Cornélio, prega a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é manifesto aí na casa do Cornélio. A família de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e tinha aí o pessoal que profetizava. Não somente na igreja de Éfeso, se nós lemos em Atos capítulo número 19, também temos a história que o apóstolo Paulo chegou lá, pregou a palavra de Deus, e tinha também um grupo aí de pessoas que receberam o Espírito Santo e começavam a profetizar. Então, algumas pessoas na igreja de Éfeso, também essa promessa, essa profecia foi, né, foi se cumprindo. Por isso nós não podemos rejeitar, não podemos negar. Eu disse aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses fala que nós não podemos desprezar as profecias, né? Isso foi acontecendo. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nós aprendemos bastante sobre tudo que nós devemos seguir sobre a igreja, tudo aquilo que devemos seguir, ou seja, que a igreja deve seguir, deve estar baseado exatamente em livro de Atos dos Apóstolos. Então, tudo que acontecer, nós temos que sim aceitar, receber, mas também temos que olhar, né, com um olhar crítico. Temos que olhar, principalmente aqui em Moçambique, né, principalmente aqui em Moçambique, estão a surgir vários profetas, estão a surgir vários fenômenos, movimentos, até coisas estranhas, né? Também a gente vê pela internet, Angola, Brasil, Estados Unidos da América, Zimbábue, Malawi, né, estão a acontecer muitas coisas estranhas, né, realizadas pelas essas pessoas que se intitulam de profetas. Então hoje vamos aprender um pouco. Eu espero que Deus vai falar consigo profundamente através desta palavra. Não saia daí, ok? Então, meus irmãos, é o seguinte, como eu estava a dizer aqui, é uma promessa que Deus fez, né? É uma promessa que Deus fez, que nos últimos dias isso aconteceria, né? Isso aconteceria, teriam jovens velhos tendo visões, jovens a profetizar, é promessa de Deus, claro, mas nós temos que prestar muita atenção, porque tem muitos falsos profetas já se introduziram no meio disto, que estão a enganar muita gente. Hoje também você vai aprender, né, que nem todos os milagres que estão sendo operados pelos profetas, você tem que seguir esses profetas. Hoje você vai aprender também que nem todos os sinais e prodígios, milagres, operações que estão sendo realizados pelos profetas, você tem que estar exatamente nessa igreja desses profetas. Deus permite com que essas coisas aconteçam, Deus permite, mas Deus não quer que a gente fique atrás desses profetas, tá bom? Deus não quer isso. Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo número 18, ou seja, 13. Deuteronômio, capítulo número 13, vai ser um dos textos que nós vamos comentar bastante. Deuteronômio, capítulo número 13, acompanha com a sua Bíblia. Aqui vamos demorar um pouco aqui em Deuteronômio, porque assim como Joel prometeu que os jovens profetizarão, haveria sinais, haveria prodígios, né? Haveria profetas a profetizar, haveria jovens a ter visões. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo número 13, Deus instruiu de uma forma clara para o povo de Israel que tipo de profeta deve ser seguido e que tipo de profeta que não deve ser seguido. Por mais que este profeta opere milagre, cure, liberte, faça o fogo cair do céu, Deus disse que esse profeta não pode ser seguido. Diz assim a palavra de Deus. Entenda bem. Quando profeta ou sonhador de sonhos, lembra Joel capítulo número 2, 28, e também Atos capítulo número 2, verso número 17. Veja esse texto. Quando profeta ou sonhador de sonho, e daí eu volto para lá no Joel, ou seja, volto em Atos capítulo número 2, para vermos se é o que o Pedro disse e também o profeta Joel disse. Verso número 17 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. É a mesma coisa que Deus está dizendo em Deuteronômio capítulo número 13. Quando o profeta, os jovens profetizarão, então disse, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti. Então imaginemos agora, aqui em Moçambique, por exemplo, estão a se levantar profetas, estão a se levantar sonhadores, homens que dizem, estão sendo mostrados visões. Então Deus está a dizer o seguinte, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te dar um sinal ou prodígio, perceba bem, entenda aqui,
Se esse profeta, de repente, te dar um sinal ou um prodígio, veja só, o profeta vai operar sinais. O profeta vai operar prodígio. Você lembra muito bem de Mateus capítulo número 24. Jesus disse que os falsos profetas operariam sinais, né? Mateus capítulo número 24. Ok? Mateus capítulo número 24. Deixa eu ver se eu encontro aqui Mateus capítulo número 24. Jesus disse o seguinte, a partir do versículo 24. Jesus disse o seguinte, Mateus 24, a partir do versículo 24. E assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Então Jesus disse, surgirão falsos cristos, né? Porque hoje mesmo vi na internet, até gravei um vídeo sobre o Elias de Angola, que estava se fazendo o Elias, agora tem um vídeo, as pessoas a cantarem que ele é o Messias já está na terra, o Messias está na terra, o Cristo já está na terra, né? O Cristo já está na sua terra, já estão a cantar que o Cristo já está na sua terra. Agora, Jesus disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas farão tão grandes sinais, ok? Guarda essa palavra, sinais e prodígios. Jesus disse, esses falsos profetas, esses falsos cristos, operarão sinais e prodígios. Então, Deus está a dizer para o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo número 13, está a instruir o povo de Israel em Deuteronômio capítulo número 13, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te dar um sinal e prodígio, veja só, esse profeta, de repente, te dar um sinal ou operar um milagre, um prodígio, ok? Verso número 2. E suceder o tal sinal ou prodígio. Veja só, Deus não está a dizer que são falsos profetas porque profetizam as coisas não acontecem. Não. Não é falso profeta porque promete milagre não acontece. Não. Não é falso profeta porque promete um sinal, um milagre, uma coisa que deveria acontecer e não acontecer. Não. Deus está a dizer que esse profeta vai operar sinais, vai operar o prodígio e esse prodígio irão acontecer. Isso que o versículo está a dizer, versículo de número 2. E suceder o tal sinal. Então ele falou uma coisa, de repente acontece aquele sinal, ok? Deixa eu ler aqui com outra versão, porque nos ajuda bastante, Deuteronômio capítulo número 13, né? Vamos lá ver. Então não é falso profeta quando algo não acontece, tipo o profeta profetizou e aquela coisa não aconteceu, logo pensa, é falso profeta. O profeta profetizou, aquela coisa aconteceu, então é profeta de Deus. Não. Profetas falsos profetizam, as coisas acontecem. Profetas falsos prometem milagre, milagres acontecem. Promete portas abertas, portas se abrem. Promete cura, as pessoas são curadas. Promete libertação, as pessoas são libertas. Tem profetas agora, por exemplo, eu vi também um vídeo, tem profetas agora que estão a fazer o seguinte, né? Veja só como é estranho. Transformam cerveja em água. Veja só. Transforma a cerveja em água. E depois dá a pessoa, bebe. Sim, já se transformou em água. E essa cerveja como parou na igreja? A pergunta é essa. Como que uma cerveja foi parar na igreja? Ou é manipulação, ou já é alguma coisa que já tinham feito. Percebe? Que tempo que tiveram de curar esta pessoa, libertar essa pessoa, de expulsar o demônio desta pessoa, de vícios de bebida alcoólica. Que tempo que os obreiros saíram com dinheiro para comprar bebida e trazer na igreja para dar essa pessoa a tomar. Percebe que são coisas estranhas, são coisas improvisadas ali, são coisas que somente para enganar as pessoas que não conhecem a verdade. E também o que tem a ver igreja com bebidas alcoólicas? Como que dentro da igreja tem cervejas, meus irmãos? Como que dentro da igreja tem com cervejas geladas dentro da igreja? Como isso acontece? Como dentro da igreja tem cigarros? Eu já vi muitos vídeos por ali, as pessoas já fumem esse cigarro aqui. Não, já não quero mais. Sente esse cheiro de cocaína aqui, de maconha, que a pessoa, não, eu já não quero mais. Como que maconha? Como que cocaína? Como que cerveja foi parar na igreja? É estranho, né? É estranho, né? Então, não é falso profeta porque ele profetiza a coisa, não acontece, não. O verso está a dizer, ele vai dar-te um sinal e o sinal vai acontecer. E se suceder, assim como ele disse, e suceder o tal sinal ou prodígio, de maneira
que te houver falado dizendo. Percebe? Então quer dizer, esse prodígio, esse milagre, esse sinal vai acontecer do jeito que o profeta falou. Eu queria ler aqui com outra versão, só para ajudar-nos a compreender. Acompanha com a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo número 13. Né? Vamos lá. Joel profetizou, né? Que nos últimos tempos haverão muitos profetas, né? Os jovens profetizarão, os mais velhos sonharão, os jovens terão visões. Temos muitas profetisas e muitos profetas, mas temos que ter cuidado. Veja só, não é falso profeta quem mente. Até pessoa que realiza milagre, que faz as coisas acontecerem, pode ser falso profeta. Diz assim, versículo de número 1, Deuteronômio 13, verso de número 1. Diz assim: surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Essa versão deixou bem claro. Eles prometerão sinais ou milagres. Se o sinal ou o milagre predito acontecer, veja só, o sinal e milagre acontecer, quer dizer, vai acontecer. O próprio Deus está dizendo que o sinal vai acontecer. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, né? Talvez você pergunta como conhecer esse profeta é verdadeiro, esse falso, porque tem muita gente que segue os profetas, estão seguindo os profetas por causa dos sinais. Tem muita gente que está a seguir profetas por causa daquilo que eles realizam. Tem muita gente que está a seguir profetas porque profetizou alguma coisa, aconteceu. Profetizou sobre as eleições, disse está falando ia perder, está falando ia ganhar, e isso aconteceu. As pessoas começam a seguir achando que ele é o verdadeiro profeta. Deus está a dizer que esse profeta vai profetizar e o sinal vai suceder. O sinal vai acontecer e o milagre vai acontecer como o profeta profetizou. Então não é falso profeta quem profetiza e o milagre não acontece. Imaginemos, eu vou dar aqui alguns exemplos. Imaginemos, o profeta profetizou que você será curada do câncer, né? Do câncer. E de repente você será curado de câncer. Como saber se esse profeta é falso? Percebe? Porque tem muita gente, não, ele profetizou a cura, orou, ele está falando que foi curado. Então o profeta verdadeiro é o homem de Deus. Imagina, o profeta profetizou sobre um filho, por exemplo. Você não fazia filhos. Você era estéril. A sua esposa, sua irmã, seu vizinho era estéril. De repente o profeta profetizar que você vai ter um filho. E isso acontecer como o profeta profetizou. É isso que Deus está a dizer, que esse sinal vai acontecer. Esse sinal vai acontecer. Imagina, um profeta diante de cego. Quantos profetas hoje? Muita gente que fala estavam cegos, hoje estão a ver. Quantos profetas hoje estão a libertar malucos? E assim está a acontecer. Quantos profetas hoje que prometem a cura, ou a restauração, ou a reabilitação, por exemplo, de um braço quebrado, de uma perna quebrada? Esses profetas oram, profetizam a reabilitação completa dos ossos da pessoa que fez acidente. Quantos profetas hoje, meus irmãos, que, né, transformam bebida em água? Tem profetas que aparecem na internet que voam. Tem profetas que aparecem na internet e dizem que ao lado apareceu o anjo foi tirado foto, apareceu uma luz, como William Branham, né? Como o William Branham, tem muita gente que fala, não, no dia que ele estava a pregar, apareceu um anjo, o anjo foi capturado com foto. Que anjo que se capturou com foto? Veja, os sinais irão acontecer. Os sinais irão acontecer. Imagina um profeta te profetizar sobre a prosperidade e de repente você ser uma pessoa próspera. Imagina um profeta profetizar sobre, de repente, na tua conta vai entrar dinheiro, na sua conta em peça, em mola, na sua conta bancária. E de repente aquilo que o profeta profetizou acontecer. É isso que o verso está a dizer. E tal sinal e prodígio suceder. É isso que Deus está a dizer. Imagina o tal sinal acontecer. Né? E o verso termina. Senão você vai dizer que Deus não está a proibir de seguir. Veja só, o verso diz assim. E
suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos, pois, a outros deuses que não conheceste e servi-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Por enquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Tem outra coisa que temos que comentar sobre isso. Né? Tem uma coisa que temos que comentar, porque esse verso fala, é o Senhor que vos prova. Quer dizer, esses sinais todos que o profeta está a realizar são sinais que estão a vir de Deus, sim. Mas Deus está a dizer, vocês não podem dar ouvido a esse profeta. Os sinais vêm de Deus, mas você não pode dar ouvido a esse profeta. Os prodígios vêm de Deus, mas você não pode dar ouvido, não pode seguir esse profeta, porque Deus está a te provar. Imagina o que é isso, né? Então, Deus, Ele quer exatamente, ou seja, Deus faz o seguinte, se Deus quer saber se você é o verdadeiro crente ou não, se Deus quer ter provas de que você o ama de todo o coração ou não, Deus manda no meio do povo profetas para realizar milagres, para fazer grandes coisas. Então, esses profetas, quando fazem essas coisas, se você ama Deus de todo o coração, de repente esse profeta dizer, não, vamos seguir outra doutrina, vamos seguir outro tipo de ensinamento, ensinamentos estranhos. Deus está a dizer, não pode seguir esse profeta. Não pode seguir este sonhador de sonho. Não pode seguir este homem, porque o Senhor Deus vos prova. É isso que a Bíblia está a dizer. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, por enquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se o amais, ou seja, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então Deus quer saber se vocês o amam de todo o coração. Deus quer saber se vocês o amam de toda a vossa alma. Então, para Deus provar que você o ama de todo o coração, para Deus provar que você o ama de toda a sua alma, então Deus manda profeta no meio desse povo, e esse profeta vai fazer grandes sinais. Esses profetas vão fazer grandes prodígios, vão fazer milagres, vão fazer sinais. Então, para provar se você ama Deus ou não. Então esse profeta de repente vai começar a pregar outro tipo de evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Aí, se você ama Deus, por mais que esse sinal que o profeta fez é um sinal verdadeiro, se você ama Deus, você não segue esse profeta. Você não permanece nessa igreja. Você não segue esta pessoa, porque esta pessoa está pregando outro evangelho. É isso que está sendo dito aqui. E de repente esse profeta dizer, vamos seguir outros deuses que não conheceste. Percebe? De repente esse profeta vai dizer, vamos seguir outro tipo de evangelho que você não conheceu. Outro tipo de pregação que... Por exemplo, essas pregações de agora, os apóstolos nunca pregaram esse tipo de mensagem, né? Essas coisas que estão a acontecer agora, os profetas, os apóstolos, a igreja primitiva não pregou esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagens que estão a surgir agora são mensagens estranhas. Então, de repente, está a acontecer sinais, mas as mensagens não têm Cristo. As mensagens não são cristocêntricas. As mensagens não têm o Cordeiro de Deus. Lembra Isaac? Disse, pai, está aqui a lenha, está aqui exatamente a lenha, está aqui o fogo. Onde está o Cordeiro de Deus, pai? Né? Porque temos tudo aqui, temos cantores, temos profetas, temos apóstolos, temos pregadores, Cadê o Cordeiro de Deus? Onde está Cristo nas mensagens? Onde está Jesus Cristo nas pregações das mensagens? Né? Então, Deus estava a dizer, de repente esse profeta fez sinais, mas está a dizer, vamos lá seguir outros deuses. Aqui, você pode dizer, não, eu não sigo outro Deus. Porque Deus aqui está falando de idolatria, né? Seguir outro Deus, servir outro Deus. Você lembra muito bem, Mateus capítulo número 6, versículo de número 16, se a memória não me falha, ou 17, Jesus disse, ninguém, ou seja, versículo 24, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um o amarás, o outro o aborrecerás. Também Lucas capítulo número 16, versículo de número 13, né? Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Então aqui, o profeta se disser, vamos servir outros deuses, Deus disse, vocês não podem dar ouvido a esse profeta, nem podem seguir esse profeta. Por mais que operou sinais, por mais que operou milagre, por mais que profetizou emprego, você teve este emprego. Por mais que profetizou casamento, você teve este casamento. Por mais que profetizou uma gravidez, você teve essa gravidez. Por mais que profetizou, né, que você poderia sofrer um ataque diabólico, de repente você sofreu de fato esse ataque diabólico. Não pode perseguir, não pode seguir
esse profeta. Ah, mas pastor, eu agora estou a receber proteção espiritual. Eu sofria com macumba, bruxaria, feitiçaria e hoje, através desse profeta, eu estou seguro agora. Mas se ele prega outro evangelho, você não pode seguir esse profeta. É isso que Deus está a dizer. Por mais que o que ele está a dizer está a acontecer, você não pode seguir este profeta. Você não pode permanecer dentro dessa igreja. Você tem que sair, porque é Deus que está a te provar para ver se você o ama de verdade ou você ama, né? Você ama os sinais, ou você ama os milagres, ou você ama os prodígios. Porque amar a Deus é guardar a sua palavra, é guardar seus mandamentos, é guardar seu estatuto. Jesus disse isso, que aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Da quem guarda a palavra de Deus, esse é que ama a Deus. Quem guarda o evangelho verdadeiro, este é que ama a Deus. Não pessoas que seguem sinais, não pessoas que seguem milagres, não pessoas que seguem profecias, não pessoas que seguem revelações, que seguem sonhos. É isso que Deus está dizendo em Deuteronômio capítulo de número 13, que por mais que esse sinal aconteça, por mais que esse milagre aconteça, por mais que esse prodígio aconteça, que esse profeta profetizou, por mais que esse livramento, ele profetizou o livramento desse acidente, de repente esse livramento acontece. Se te disser para seguir outro tipo de evangelho, você não pode seguir. Se te falar tem que seguir outro Deus, você não pode seguir. Né? Se te falar para seguir outro Deus, não pode seguir. Eu estava falando de Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, amar ao outro, ou há de chegar a um, ou seja, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Oh, glória a Deus! Já encontramos a interpretação. Idolatria é servir a Deus e Mamon, ok? Mas ainda não... Ainda 13, ainda vamos na 13, né? Eu vou escrever aqui, eu gosto de ficar com uma caneta, para eu não esquecer, então vou ter que escrever esse Lucas 16, 13. Tenho que guardar aqui esse Lucas, porque eu tenho que voltar aqui, Lucas, porque já encontramos aqui Mamon. Depois vamos interpretar o que significa Mamon. Então, quando você serve a Mamon, né? Quando você serve a Mamon, você está a servir outro Deus. Então, de repente, o profeta realiza um milagre e te fala, vamos servir a Mamon. Você tem que sair, fugir desse profeta. Ok? Lucas 16, versículo de número 13. Né? Lucas 16, versículo de número 13. Ninguém deve servir a outro senhor. Né? Ninguém pode servir a outro senhor. Eu estava também a falar de Mateus 6, versículo 24. Eu vou escrever também aqui em Mateus 6, versículo de número 24. Depois eu volto para esses dois textos, porque já encontramos aqui a idolatria. Aqui, né? Já encontramos a idolatria. Porque se não servimos a Deus e servimos a outros deuses, como Deus fala aqui em Deuteronômio, dizendo assim, o tal sinal suceder, ou o prodígio de que tem, ou seja, de que te houver falado, dizendo, vamos após a outros deuses que não conheceste e servi-los. Então esse profeta vai dizer, vamos a outros deuses que você nunca conheceu. Não é o Deus que te tirou do Egito, né? Não é o Deus, não é Cristo que morreu na cruz Carvalho, porque a mensagem é a morte de Jesus Cristo na cruz Carvalho para estamos libertos do pecado. A mensagem deve ser a morte de Jesus Cristo para sermos libertos do pecado. Então, o Deus que nos tirou do Egito é o Deus que morreu na cruz Carvalho para nos tirar da mão do diabo. Mas, de repente, as pessoas vão nos pregar outro Deus que não morreu na cruz Carvalho. Outro Jesus que não morreu na cruz Carvalho. Outro Senhor que não seja o Senhor da glória, mas sim é o Senhor, o Mamon. Temos que fugir dele, porque o mesmo versículo fala, vamos após a outros deuses que não conheceste e servi-los. Verso de número 3, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, não pode ouvir, veja só, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho. Vamos ler outra versão, né? Deuteronômio 13, a partir do versículo de número 3, diz assim, a palavra de Deus, Deuteronômio 13, versículo de número 3, diz assim, não dê ouvido às palavras deles, é um teste do Senhor seu Deus para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus está vos testando, vocês estão sendo testados por Deus. Deus quer ver se vocês o amam, e por isso ele manda o profeta no meio de vocês para fazer milagres, para fazer prodígios, e de repente esse profeta fala, vamos seguir outros deuses. Então, não é o diabo que está a enviar, é o próprio Deus que está a enviar esses falsos profetas, para que esses profetas realizem milagres, e de repente te falaram, vamos servir outro Deus. Né? Deus quer ver se você o ama
ou não. Deus está a te provar. Você está sendo provado por Deus. Né? Então, esses profetas que estão aqui em Moçambique, todos, Deus está a provar o seu verdadeiro povo. Deus quer conhecer quem de fato o ama, quem de fato não lhe ama. E os que não lhe amam seguirão os falsos profetas. Os que não amam a Deus seguirão falsos profetas. Porque se você vê esses profetas, cara, não tem evangelho. Esses profetas não têm evangelho. Né? Todo culto só fica, sai demônio, cai por terra, sai daí, cura aí, liberta aí. Só isso. Não tem evangelho. Então, Deus está a dizer, não siga esse profeta, não dá ouvido a esse profeta. Até se fosse no tempo de Israel, essas pessoas deveriam ser apedrejadas até a morte. Né? Veja só, se fosse no tempo de Israel, eles deveriam ser apedrejados até a morte. Né? Veja só, o verso diz assim, veja só, sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente, obedeçam os seus mandamentos, ouçam a sua voz, sirvam-no e peguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentaram desviá-los devem ser executados ou devem ser mortos. Percebe? No meio de Israel, quando apareciam profetas que faziam sinais, prodígios, milagres, de repente desviar o povo dos mandamentos, de repente desviar o povo dos juízos, de repente desviar o povo da mensagem verdadeira, esses profetas no meio de Israel eram mortos. Então, esses aqui também vai chegar a vez. Deus vai tratar conta com eles. Porque Deus somente está trazendo esses profetas para provar você. Se você o ama de verdade ou você não ama Deus de verdade. Então, quem ama Deus de verdade deve procurar uma igreja que ensina a palavra. Uma igreja que ensina o evangelho verdadeiro. Não estar a seguir sinais e milagres. Deus está a dizer para nós não cairmos nessa. Eu estava a dizer que esses profetas, veja só, esses profetas não são enviados pelo diabo. Esses profetas estão sendo enviados por Deus com esses sinais. Você lembra muito bem o livro de Tessalonicenses? Esses profetas estão sendo enviados por Deus para vir operar sinais e de repente falar ao povo para seguir outros deuses. São coisas que Deus faz e são muito maravilhosas. Ele mesmo está a enviar profetas no meio do povo. Profetas com sinais, prodígios. Ao mesmo tempo, ele, Deus, que está a falar para os profetas, falar para o povo seguir outros deuses. Então, quem de Deus de fato vai desconfiar? Tipo, não. Ok, operaste sinais de milagres, sim, mas seguir outros deuses, não. Então, nós encontramos em Lucas 16, versículo número 13, outro senhor que é Mamon. Depois eu chego lá. Mas primeiro, eu quero provar para os irmãos que não é pela primeira vez. Talvez você pode se escandalizar, né, com a minha fala aqui de que Deus enviou esses falsos profetas. É Deus que está a mandar esses falsos profetas. É Deus que está a dar as mensagens falsas também na boca desses profetas. É Deus que está a fazer isso, com uma forma de testar os seus escolhidos, uma forma de testar o seu povo verdadeiro. Você poderia negar que Deus jamais faria isso, né? Você precisa conhecer um pouco da Bíblia Sagrada. Se você lê o livro de 1 Crônica, 2 Crônica, capítulo número 21, né? Se você lê o livro de tem que ser 1 Crônica, 1 Crônica, capítulo número 21, você vai perceber que 1 Crônica está escrito que o próprio Satanás induziu a Davi a fazer censo para o povo de Israel. Mas se nós lemos o mesmo assunto, com o livro de 2 Samuel, capítulo número 24, versículo número 1, fala que é o Senhor que, exatamente, é o Senhor que incitou a Davi, né? Deus incita Davi para Davi fazer um censo, escrever as pessoas, né? Nós aqui chamamos de fazer aquela coisa de cartão de eleitor, né? Para saber quantas pessoas tem, né, que poderão votar. Então, se você ler no livro de 2 Samuel, capítulo número 21, você vai perceber que é Deus que mandou Davi fazer isso. Mas se você ler no livro de 1 Crônica, capítulo de número também 21, ou seja, 2 Samuel, capítulo 24, né? 2 Samuel, capítulo número 24, 1 Crônica, capítulo de número 21. Você vai perceber, 1 Crônica, capítulo de número 21, fala que foi Satanás que fez isso. Mas em 2 Samuel, capítulo número 24, fala que foi Deus que mandou Davi fazer isso. Então, percebe? A Bíblia não se contradiz. Somente o Espírito Santo quer nos trazer que o próprio Deus é que usou, né, a influência maligna de Satanás, né? Deus faz isso. Você lembra também no livro de 1 Samuel, se a memória não me falha, capítulo número 16, fala que Deus tirou o Espírito Santo na vida de Saul e veio um espírito maligno da parte do Senhor que atormentava Saul. Né? Veja só, o espírito maligno da parte do Senhor que atormentava Saul. Eu vou ler isso aqui, senão você vai se escandalizar. 1 Samuel, capítulo número 16, versículo de número
1 Samuel 16, versículo de número 14. Veja só, veio um espírito maligno da parte do Senhor, diz assim, versículo de número 14, diz assim, e o espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Veja só, está aqui, um espírito mau vindo de Deus, você poderia se escandalizar. Tipo, como assim Deus está usando falsos profetas? Ao mesmo tempo, Deus está dando mensagens falsas para esses profetas. Está aqui, Deus não é pela primeira vez que Deus fez isso, né? Aqui no livro de Deuteronômio, não é a primeira vez que Deus estava a falar para o povo de Israel que Deus faria isso no meio do povo de Israel para provar seu povo. Deus mandaria falsos profetas no meio do povo e tentar induzir o povo para o erro. Está percebendo? Então não é pela primeira vez que Deus fez isso. Deus já tinha feito isso. O verso de número 14 está a dizer, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então um espírito mau da parte do Senhor assombrava a Saul. Vou ler outra versão para ajudarmos a compreensão. Então você pode se escandalizar, tipo, pastor, Deus pode enviar falsos profetas para fazer o mal. Não é diabo que está a enviar. O Deuteronômio capítulo de número 13 está a falar que é Deus que está a enviar. Os sinais é Deus que está a fazer. Milagres é Deus que está a fazer. Mas a mensagem também é Deus que está a dar. Mas é uma prova para provar você se você lhe ama ou não. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, você vai negar a mensagem desses profetas. Você vai sair no meio deles. Então, Deus apenas estava a provar, né? No livro de 1 Samuel, capítulo número 16, 1 Samuel 16, versículo de número 14, diz assim, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Nessa versão fala que o Senhor enviou, veja só, quem enviou o espírito maligno é o Senhor. O Senhor enviou o espírito maligno em Saul, esse espírito maligno atormentava Saul. Né? Você aceita isso? Você aceita isso que da parte do Senhor, da parte de Deus, pode vir um espírito maligno vir atormentar alguém? Né? Você pode não ter esse conhecimento, entendeu? Então você não pode se escandalizar quando eu disse que esses profetas foram enviados por Deus com os sinais de Deus, tudo com Deus, mas uma forma de provar ao seu povo se eles amam a Deus ou não. Então esses profetas, todos esses que estão a aparecer, Deus está a permitir para que esses profetas enganem o povo, mas para provar o povo de Deus se eles amam a Deus ou não. Então os que amam a Deus vão ver os sinais, vão fugir de lá. Vão ver os milagres, vão ver os livramentos, vão ver a cura, vão ver exatamente os segredos íntimos. Por exemplo, o profeta chega e te revela um segredo íntimo que você não contou a ninguém. Será que ele é verdadeiro, é homem de Deus? Não, pode não ser. Pode não ser homem de Deus. Não estou a dizer que não existe profetas de Deus. Existem profetas de Deus que profetizam coisas sérias mesmo, mas o evangelho deve ser o evangelho verdadeiro de Cristo. Então, se é profeta, não prega a verdade, não é profeta de Deus. Pode realizar milagre, pode andar sobre as nuvens, pode andar sobre as águas, pode operar milagre, pode profetizar os segredos que eu não sei, coisas que eu escondo lá no fundo, de repente esse profeta tirar. Se não prega o evangelho verdadeiro, não é profeta de Deus. Né? Até pode profetizar a morte de alguém. Né? Tem um profeta que está aparecendo agora, chamado Kavod. Dizem que profetizou a morte do outro filho dele na fé e a esposa desse filho dele na fé morreu. As pessoas estão admirando, uau, ele é profeta verdadeiro, profetizou, alguém morreu. Pode não ser profeta verdadeiro. O sinal pode acontecer, mas não é profeta verdadeiro, porque Kavod não prega o evangelho verdadeiro. Né? Kavod não tem um evangelho verdadeiro. Eu tenho pena de algumas pessoas que aprenderam muito comigo, estão a seguir esses falsos profetas. Eu tenho pena desse tipo de pessoas. Vocês foram aprovados por Deus, vocês foram reprovados por Deus. Foram aprovados por Deus, reprovaram. Né? Você que segue Bashir, né? Você que segue profeta Magaia, você que segue profeta Magaia, Bashir, você que segue profeta Honório, você que segue profeta Ezra, né? Você que segue profeta Ezra, você que segue profeta né? Tem outro Fole, você que segue profeta Fole, você foi reprovado por Deus. Esses profetas Deus mandou para nos provar se nós o amamos ou não. Os sinais que estão a acontecer, milagres que estão a acontecer, podem ser até milagres verdadeiros, mas eles, Deus apenas tem uma coisa. Percebe esse segredo, essa revelação? Você não sabe disso, isso é uma revelação. Né? Você não sabe disso. Você está sendo aprovado por Deus. Só que você caiu mal, você chumbou na prova. Porque você sabe que esses caras estão a pregar um evangelho falso, né?
estão a dizer que eles são Messias, são Salvadores, estão a dizer que falaram com Abraão, estão a dizer muita coisa estranha. Você continua seguindo esses falsos. Você que segue Bashir, você que segue Magaia, você que segue exatamente Macandiwa, esses profetas todos ali, você que segue... tem muitos profetas do Brasil também, você que segue esses profetas, você chumbou diante de Deus. Você foi colocado numa prova e você chumbou na prova que Deus te colocou. Entendeu? Então Deus, vamos lá, Deus enviou um espírito maligno, né, para Saul, e esse espírito maligno atormentava Saul, né? E eu também já falei de Davi, que ele estava a fazer ali o alistamento do povo, o espírito maligno que veio da parte do Senhor enganar Davi para Davi fazer isso, né? Então não é pela primeira vez que Deus já fez isso. Ok, vamos lá terminar com um texto muito importante. Você lembra? Não é pela primeira vez. Tem outro texto também. Em 1 Reis, capítulo número 22. Lembra da história do rei Josafá, o rei de Judá, Josafá, o rei de Israel, Acabe e o profeta Micaias? Você lembra dessa história? O que o Micaias disse? Temos que ler essa história. Temos que ler essa história porque é muito importante. O que o profeta Micaias disse? Veja só, não é pela primeira vez que Deus envia espírito maligno para atormentar esses caras. Você lembra de Jó? Lembra de Jó? Que Satanás já estava no céu. Deus disse, visto meu servo Jó, ele temente a mim. Jó não te teme de coisa alguma. Se o Senhor tentar tirar tudo que é dele, ele vai blasfemar contra ti. Deus permitiu que Satanás fosse tocar a vida de Jó. Percebe? Então não é pela primeira vez que Deus permitiu tanta coisa. O próprio Paulo disse, né, que ele tinha um espinho na carne, que ele orou 3 vezes, né? Ele tinha um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear todas as vezes que ele se exaltasse. E ele orou 3 vezes para que Deus possa retirar daquilo. Deus disse, a minha graça te basta. Não é pela primeira vez. Então você não pode se escandalizar que pode vir um espírito maligno da parte de Deus, pode vir um engano da parte de Deus para te persuadir, você cair no erro e você pensar que Deus não pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Deus é soberano. Né? Deus é soberano. Isso não faz Deus ser mentiroso, isso não faz Deus ser enganador, isso não faz Deus ser pecador. Deus continua sendo santo, continua sendo justo, continua sendo bom, continua sendo misericordioso, continua sendo, né, perfeito. Ele é soberano, ele governa em tudo, ele faz o que quer, do jeito que ele quer, com o que ele quer. Ele governa sobre todas as coisas, ele é sobre tudo, né? É porque é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Percebe? Então nós queremos ver a história do profeta Miqueias, a história do profeta, não Miqueias, o profeta Micaias, né? A história do rei Josafá, a história do rei Acabe. Temos que olhar exatamente esse assunto e aceitar, né? Porque eu li aqui 2 Samuel, capítulo número 24, versículo de número 1, nós ouvimos que houve um espírito maligno da parte de Deus que vinha atormentar Saul. Também lemos o livro de 2 Samuel, capítulo número 24, versículo de número 1, né, que o próprio Deus incita Davi a fazer um censo. Mas se nós lemos o mesmo assunto, o livro de 1 Crônica, capítulo número 21, versículo de número 1, vamos ouvir que foi o próprio Satanás que incitou Davi a fazer censo. Enquanto em 2 Samuel, capítulo número 24, versículo de número, fala que foi Deus. Em 1 Crônica, capítulo número 21, está a dizer que foi Satanás. Ainda dá para ver que a mesma forma, assim como vinha o espírito maligno da parte do Senhor para atormentar Saul, aqui a Bíblia não está a se contradizer, apenas está a falar de mesma coisa. Eu estava exatamente a falar sobre o profeta Micaias. Você lembra muito bem a história do profeta Micaias? Então não se escandalize, aconteceu a mesma coisa no tempo do rei Acabe, né? O rei Acabe reinou lá em 870, se a memória não me falha, 874, se a memória não me falha. E enquanto o rei Acabe era o rei de Israel do norte, o rei Josafá nessa época era o rei exatamente de Judá. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, que houve um acordo, né? Se você lê do livro de 2 Crônicas, houve acordo entre o rei Acabe e Josafá. E nesse acordo eles decidiram ir para uma batalha para recuperar a cidade remota de Gileade. Então a Bíblia fala que eles tiveram um acordo e de repente Josafá fala para Acabe, tipo, Acabe, não tem, antes de nós irmos para a guerra, temos que consultar a Deus, né? Eu vou ler aqui, antes de irmos à guerra, temos que consultar a Deus para ver se nessa batalha, a batalha será bem sucedida. E a Bíblia fala que Acabe trouxe todos os seus profetas, claro, eram falsos, né?
trouxe todos os seus profetas, e os profetas diziam para ele, dizendo, vão em paz, porque Deus haverá de dar vitória. Verso de número 6 diz assim, então o rei de Israel juntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhe, irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor, ou seja, a entregará na mão do rei. Então todos os profetas profetizavam, dizendo, vai, Deus será consigo. Só que Josafá disse para Acabe, será que não há outro profeta que nós podemos consultar ao Senhor? Porque todos os 400 estão a dizer que temos que ir, vamos ganhar a vitória. Até você lembra da história de Zedequias também? Zedequias fez exatamente algo de chifre de ferro e disse, com isso aqui vocês vão derrotar exatamente os reis de Ramote e Gileade, né? Ramote e Gileade. Então você lembra muito bem que aconteceu esse episódio, mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar da mesma coisa que está acontecendo com Saul, que da parte do Senhor veio um espírito maligno para atormentar Saul. Para falar da mesma coisa de Deuteronômio capítulo número 13, que o próprio Deus está a enviar profetas com sinais e prodígios, de modo que engane certas pessoas. Então você se escandalizaria, né? Dizendo, mas como que Deus vai mandar profetas para enganar o povo? O verso deixou bem claro, é para provar este povo. Verso de número 3 diz assim, Deuteronômio capítulo número 13, versículo número 3 diz assim, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque, ou seja, portanto, o Senhor vosso Deus vos prova para saber se o amais, se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Então Deus enviaria no meio do povo de Israel profetas que vão fazer sinais, prodígios. E eu deixei bem claro, não é falso profeta aquela pessoa que profetiza a coisa não acontece. Não é somente isso. Até aquela pessoa que pode profetizar a coisa acontecer pode ser falso profeta, porque se esse profeta dizer, ok, vela já era dizer milagre, a pessoa foi curada, houve um livramento, profetizou sobre gravidez, a pessoa teve gravidez, já tem bebê, profetizou exatamente sobre um segredo que você não tinha contado a ninguém, de repente o profeta falou, você, meu Deus, como que ele soube disso? É o homem de Deus. Então, por mais que esse profeta fale alguma coisa, essa coisa aconteça, se esse profeta mandar servir outros deuses, esse profeta deve ser rejeitado. Servir outros deuses, você lembra muito bem em Lucas, capítulo número 16, versículo número 13, Jesus estava a dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Em Mateus capítulo número 6, versículo 24, Jesus também disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque um amarás, o outro desprezarás. A um dedicarás, ao outro o desprezarás. E Jesus disse, não podemos servir a Deus, não podemos servir a Deus e servir a Mamon. Né? Depois eu vou ler outras versões, vamos descobrir ali o que significa Mamon, porque aqui o profeta quer levar o povo à idolatria. Você diria para mim, pastor, eu não sou idólatra, na minha igreja não tem nenhuma imagem, porque existe uma idolatria espiritual, né? Não sei se você já leu o livro de Colossenses 3, 5, você já leu Efésios 5, versículo número 3. Lá aponta que existe uma idolatria espiritual. A idolatria pode não ser física, mas a idolatria pode ser espiritual. Então, o que nós encontramos aqui, você não se escandaliza, você não pode se escandalizar, porque assim como Deus vai enviar os profetas no meio do povo de Israel para os colocar à prova. Se esse povo ama Deus de todo o coração, os profetas operariam milagres, fariam sinais e de repente vão dizer, vamos seguir outros deuses. Então, também no meio do povo de Israel, no meio da igreja, Deus pode fazer isso para provar aqueles que são deles. Então, nós estamos a encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo número 16, Deus enviando um espírito maligno para atormentar, porque o verso fala, veio um espírito maligno da parte do Senhor para atormentar Saul. Também lemos o livro de 2 Samuel, capítulo de número 24, onde Davi ele vai ser incitado por Deus para alistar o povo. Mas no livro de 1 Crônica, capítulo número 21, vamos ouvir que foi Satanás quem incitou. Então, esse texto também está a nos dar prova de que Deus, quando Ele quer, Ele usa espíritos malignos como Ele quer. Até o próprio Satanás pode fazer um trabalho que Deus quer. Você lembra no livro de Jó? A Bíblia fala que no livro de Jó, ou seja, houve um dia, no verso número 6, Jó 1:6, houve um dia que Deus estava ali a conversar a Bíblia fala com os filhos de Deus, e de repente, quando os filhos de Deus apareceram para Deus, nessa chegada, também chegou o Satanás. E Deus disse para Satanás, de onde vens? Eu vi Davi vir rodando da terra, viste meu servo Jó, ele é temente, Jó não te teme coisa alguma,
é que o Senhor o cercou com bens, então toca tudo que é dele, ele vai blasfemar contra ti. Satanás, tudo está na tua mão. Satanás foi tocar tudo que é de Jó pela permissão de Deus. Jó, capítulo número 2, também Deus disse para Satanás, veja só, isso é muito interessante. Vamos acrescentar esse texto, é muito bom. Né? Vamos ver, será que Deus faz essas coisas? Se nós lemos Jó, capítulo número 2, versículo de número 1, né? Jó, capítulo número 2, versículo de número 1, veja as palavras do próprio Deus dizendo, falando com Satanás, as palavras do próprio Deus falando para Satanás. Jó, capítulo número 2, diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Veja só, Satanás veio apresentar-se diante do Senhor. Então, se tivesse algum problema ali, Deus poderia dizer, pega para o inferno. Mas Deus, Satanás se apresentou também. Assim como os filhos de Deus se apresentavam, Satanás também se apresentou. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Deus disse para Satanás, você me incitou, você me levou eu a fazer mal a Jó, percebe? Você me levou eu a fazer mal a Jó. Então Deus permitiu com que Satanás, claro, quem foi operar lá é Satanás, porque Satanás disse para Deus, estenda a tua mão, toca nele. Deus permitiu com que Satanás fosse lá tocar. Então, o mal que Satanás está a fazer, Deus está a dizer, você me obrigou a fazer este mal. Quando Satanás foi fazer este mal, era Deus fazendo este mal para Jó. Então, você não pode se escandalizar se Deus fazer isso hoje com a igreja para provar a sua igreja verdadeira. Então, nós estamos a encontrar aqui no livro de 2 Reis, ou seja, no livro de 1 Reis, a mesma situação que o profeta Micaias, ele vai dizer no versículo de número 22, veja só, vamos começar no versículo de número 20, né? Vamos começar a partir do versículo de número 19, aliás, vamos começar a partir do versículo 19, diz assim, você lembra da história, né, que Acabe mandou chamar os profetas falavam, então o rei Josafá disse, vamos chamar outro profeta, então chamaram exatamente o profeta Micaias. Quando o profeta Micaias já chegou, o rei disse a Acabe, o rei Acabe disse, tipo, Micaias nunca profetiza coisa boa, né? Então o versículo de número 19 vai dizer o seguinte, né? Vamos começar a ler exatamente o versículo de número 17 para nós compreendermos o contexto. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem, senão o mal? Então disse ele, ouve, pois, as palavras do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Veja só, vi o Senhor assentado no seu sublime trono, e todo o exército de Deus reunido diante de Deus. Então era números, né, de milhares de exércitos de Deus, dos anjos que são exércitos de Deus, nós conhecemos através do livro de Apocalipse, milhares de números de exército de anjos estavam aí na presença de Deus. Já viu falar à esquerda e à direita. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? Dá para perceber, Deus estava a falar, né, com o seu exército, dizendo quem vai induzir Acabe para que caia lá em Ramote Gileade. E um dizia esta maneira e o outro dizia de outra maneira. Então, cada anjo que estava ali, cada exército que estava aí, cada capitão do exército que estava aí na presença de Deus, cada um dizia de outra maneira. Outro falava, vamos fazer coisa tal. Outro, vamos fazer assim. Vamos lhe fazer cair desta forma. E Deus acho que não concordou com todas as ideias dos anjos. Versículo de número 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Então o que aparece aqui é um espírito. Esse espírito se apresenta diante de Deus. Você lembra do mesmo espírito, né? Você lembra lá no livro de Jó, é o mesmo espírito, é o mesmo Satanás que se apresentou diante dos anjos. É aqui o mesmo espírito que está se apresentar. E por que nós vamos descobrir que ele é Satanás? Vai dizer assim, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E disse ele, eu serei, ou seja, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então disse, eu sairei
Eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos esses profetas, de todos os seus profetas. Então, o espírito da mentira, nós sabemos em João, capítulo de número 8, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Não existe outro espírito da mentira a não ser demônio, a não ser Satanás. Então, aqui Satanás, ele disse que poderia ir, né, ser espírito da mentira na boca dos profetas de Acabe. Todos os profetas de Acabe iam profetizar com o espírito de Satanás, mentindo para o povo, mentindo para Acabe, mentindo exatamente para o rei Josafá, para que eles possam ir na guerra pensando que iam vencer, sem saber eles iam morrer. Então você não pode se escandalizar. Esse espírito da mentira está a sair da parte de Deus, porque o próprio Deus vai dizer assim: tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. O próprio Deus disse: vai, faça assim, vai induzir Acabe, vai mentir na boca dos profetas de Acabe, até Acabe morrer. Então você não pode se escandalizar que da parte do Senhor pode vir uma ordem para que os falsos profetas venham mentir na face da terra. Você não pode se escandalizar quando esses profetas começam a profetizar, realizar milagres em nome de Deus, mas Deus não está nem aí. Ainda para você conhecer o profeta verdadeiro, não significa que o profeta fala uma coisa e não acontece. Não. Existe profeta que falam coisas que acontecem, mas Deus não estando com a vida desse profeta. Porque em Deuteronômio capítulo número 13, nós lemos, Deus disse: não o siga. Porque esses profetas vão fazer milagre, vão realizar prodígio, no final não vão te levar para os mandamentos de Deus, vão te levar a se desviar dos mandamentos de Deus. Eles vão realizar milagres, vão realizar sinais, mas no final vão te dizer: vamos servir outro Senhor, né? Que não é o Senhor que vos tirou do Egito. Nós sabemos que o Senhor que nos tirou do Egito é aquele que morreu na cruz Carvalho, porque o Egito representa o mundo. Jesus, na sua morte na cruz Carvalho, ele nos resgatou. Lá no livro de Colossenses, capítulo número 1, se a memória não me falha, a partir do versículo de número 13, fala: ele nos transportou do reino das potestades das trevas para o reino de seu amado Filho. Em 2 Coríntios, capítulo número 5, a partir do versículo de número 14, fala: o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos que se um morreu por todos, todos morreram. Então, nós sabemos que quem morreu para nós na cruz de Carvalho, para servir de redenção, para servir de santificação, para servir de resgate na nossa vida. Por que não falar exatamente de Mateus capítulo número 4, onde o próprio Jesus disse que o Espírito Santo de Deus é sobre mim, pois me ungiu para dar liberdade aos cativos. Então, nós que nos libertou, né, assim como o povo de Israel foram libertos pelo Moisés no Egito, assim também o povo de Deus tem que saber que nós fomos libertos pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz de Carvalho. Então, os falsos profetas nunca nos levam a mensagem da cruz. Os falsos profetas realizam milagres, realizam prodígio, curam as pessoas, profetizam, mas nunca trazem a mensagem da cruz, nunca trazem o evangelho verdadeiro, nunca trazem o evangelho genuíno. É isso que está a ser dito. Então, na boca de todos os profetas de Acabe, estaria a profetizar o espírito de engano, o espírito de mentira, né? O espírito de mentira. Então, não é pela primeira vez, né? Nem a primeira vez em Deuteronômio, nem a segunda vez em Samuel, através de Saul, nem a terceira vez com Davi, nem a quarta vez aqui com Acabe, o profeta Micaias. Deus foi realizando isso várias vezes. Se nós lemos mesmo no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo de número 10. Veja só, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 10. Ou seja, vamos começar mesmo o versículo de número 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça. Por que mistério da injustiça? O mistério da injustiça aqui é Satanás. Porque mistério é segredo, né? É segredo. Porque o mistério da injustiça opera somente a um que o agora o resiste, até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está aí, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Veja só, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Foi isso que está escrito em Deuteronômio, que esses profetas vão chegar, né? Esse profeta vai se levantar, ele vai fazer sinais, está aqui. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te dar um sinal ou prodígio, percebe? E te dar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal e o prodígio de que haver falado e dizendo: vamos após a outros deuses que não conheceste
e servi-lo, não o ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador do sonho, por enquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Percebe? Então são mesmo os sinais que Satanás ia operar através dos falsos profetas, mas será Deus nos testando, será Deus colocando provas na nossa vida, para Deus saber se nós o amamos de todo o coração, porque tem muita gente hoje em dia que segue as igrejas não por causa da palavra, não por causa do evangelho de Jesus Cristo, não por causa do evangelho genuíno. Estão a seguir as igrejas, estão a seguir os falsos profetas por causa dos sinais. Ah, mas ele revelou algo. Ah, porque ele profetizou algo, aconteceu. Ah, profetizou sobre as eleições, já aconteceu. Ah, profetizou sobre a morte de alguém, morreu. Ah, profetizou sobre fome, aconteceu. Profetizou sobre ciclone, aconteceu. Ah, transformou cerveja em água, aconteceu. Então, já é profeta verdadeiro? Não. Ele pode fazer esses sinais, mas se não prega o evangelho verdadeiro, ele não é homem de Deus, não é servo de Deus, não é profeta de Deus verdadeiro. Está a operar isso com sinais de Satanás, porque Satanás foi permitido esses sinais. Verso número 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor verdadeiro para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Chegamos de novo a esse versículo que você talvez pode se escandalizar. Versículo número 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. O próprio Deus vai enviar a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Exatamente como Deus fez com os profetas de Acabe, né? Tem um espírito da mentira, desceu até os profetas de Acabe, né? Deus é quem enviou esse profeta, esse espírito disse, eu vou induzir Acabe na boca de seus profetas para que esses profetas mentem para Acabe, e Deus permitiu, disse vai. Então a Bíblia fala que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Versículo de número 12 diz assim, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes amaram ou seja, antes tiveram prazer na iniquidade. Então é isso que aconteceu com Acabe. Acabe rejeitou a verdade, porque o profeta Micaias profetizou a verdade, ele preferiu ouvir a mentira dos seus profetas com espírito de engano. Então, meus irmãos, também o que temos que aprender, porque esse verso fala assim, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Então, Deus julga, Deus tem o seu juízo, o juízo de Deus para todas as pessoas que não amam a verdade. Ele envia a operação do erro, ele envia engano, né? Quando esses profetas profetizam, mentindo essas pessoas que não amam a verdade, é juízo de Deus se manifestando sobre essas pessoas que não amam a verdade. O verso fala, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, os que não creem na verdade e têm prazer na iniquidade, Deus lhes julga enviando falsos profetas no meio deles. Deus lhes julga enviando mentira no meio deles, para que eles creiam na mentira, né? Para que eles creiam na mentira. Percebe exatamente o que está acontecendo no livro de Primeiras Reis, capítulo número 22, através de Acabe e Josafá. Então, por isso, quando nós lemos Deuteronômio, esses profetas que aparecem, profetiza com todos os sinais acontecem, mas te manda para outro Deus. Depois eu vou ler esses textos, vamos saber quais são esses outros deuses, porque em Lucas capítulo 16, versículo 13, fala não podemos servir outros senhores, tipo, não podemos ter outros deuses, vamos agradar um não vamos agradar, vamos se dedicar a um, outro não vamos dedicar. Em Mateus capítulo 6, versículo número 24, fala também, não podemos servir a dois senhores, senão vamos agradar um vamos desprezar. Vamos amar um outro vamos desprezar. Vamos se dedicar a um, outro não vamos se dedicar. Então não podemos amar a dois senhores. Só que lá se compara, né? Jesus fala, não podemos servir a Deus e servir a Mamon. Né? Então Mamon é um senhor, Mamon é uma idolatria. Se nós deixarmos servir a Deus e servirmos a Mamon, estamos a cometer idolatria. No lugar de Deus estamos a adorar Mamon. Depois nós vamos ler com outras versões, eu não vou interpretar esse texto, senão você vai dizer, não, ele que falou. Eu só vou ler o texto, depois você vai perceber o que significa Mamon, tá bom? Mas devemos entender, meus irmãos, né, que essa história de Acabe e do profeta Micaias mostra que Deus pode usar até um espírito de mentira como instrumento de juízo contra quem rejeita a verdade. Então Deus pode usar o espírito da mentira como usou Satanás. Você lembra, o apóstolo Paulo tem um espinho na carne, orei 3 vezes,
para que Deus me curasse. Ele diz, a minha graça de basta. O apóstolo Paulo falou que era mensageiro de Satanás. Então, Deus pode sim usar o espírito da mentira para trazer seu juízo no meio das pessoas que não amam a verdade, no meio das pessoas que não querem saber da verdade. Não, isso que aconteceu no passado continua acontecendo no nosso dia. Deus faz essas coisas, né? Deus nos prova através disso. Isso não faz Deus de ser pecador, como eu dizia. Deus não faz Deus ser enganador. Isso Deus não faz Deus ser mão. Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo justo, porque tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Então Deus permanece sendo justo. E essas coisas, meus irmãos, quando as pessoas negam a verdade de Deus, né? Quando as pessoas negam a verdade de Deus e permitem que creiam em mentira, né? Tipo, as pessoas negam a verdade e acabam, tipo, querendo amar a mentira. Deus realiza seu juízo mandando mentiras, mandando o espírito do engano no meio desse povo. Então, o povo que nega a verdade, se você nega a verdade, você não gosta da verdade, gosta de ir atrás das falsas promessas, dos falsos profetas, Deus vai enviar um espírito de engano no meio para ver se você de fato o ama ou não. Então, se você o ama, você fugirá dessas pessoas. Você lembra muito bem que em Judas, né? Eu vou ler Judas, depois vou caminhar para esses versos. Ok, além de lermos Judas, temos muitos textos. Podemos ler Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, também, antes de lermos Judas, temos que ler Apocalipse, capítulo número 13, para nós vermos que esse espírito de engano, né? Ele opera através da besta. 13, 13. Vou começar Apocalipse 13, 13. Diz assim a palavra de Deus. E fez grandes sinais de mentira, como Tessalonicenses disse também, que exatamente o diabo ele ia operar sinais de mentira, né, para os que perecem, que não receberam o amor verdadeiro. Diz assim, né, diz assim a palavra de Deus. Veja só, tudo está ligado. Por isso Deus lhes enviará operação do erro para que creiam em mentira. Verso número 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvar. Verso número 9. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Apocalipse capítulo número 13, versículo de número 13, diz assim, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu, né? E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu para a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada da vida, e foi-lhe concedido, né, que esse espírito, ou seja, desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. Percebe que o diabo foi permitido para operar engano, né, para operar engano. Versículo número 15, foi-lhe concedido que esse espírito, ou seja, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adoraram a imagem da besta. Percebe? Existe um grupo de pessoas que sempre vai escapar. Tem um grupo aqui que será perseguido até a morte, porque escaparam da imagem da besta. Eu falei sobre isso na minha mensagem que eu falei sobre as duas testemunhas, que a igreja verdadeira é testificar a palavra de Deus até a morte. Ainda faz parte dessas pessoas que não foram marcadas com o sinal da besta, eles fogem essas coisas de engano. Nós estamos a ver aqui a besta ao fazer exatamente essas coisas. Verso de número 14, também Apocalipse diz assim, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Então veja só, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebesse a ferida. Mas podemos deixar lá. Mas nós estamos a encontrar aqui o engano, né? O engano sobre a face da terra. Só que esse engano está acontecendo com sinais e milagres, né? Enganando as pessoas com sinais de milagre. Percebe? Então não é a primeira vez. Você não pode se escandalizar aqui da parte de Deus, porque aqui o verso fala foi permitido. Quem permitiu? Foi Deus. Exatamente como Deus permitiu aquele espírito no tempo do rei Acabe com o profeta Micaias e Josafá. Assim como Deus permitiu o espírito que foi falar exatamente com Davi, para Davi fazer censo. Assim como Deus permitiu o mesmo espírito maligno que é Satanás para ir e destruir os bens de Jó. Então você não pode se escandalizar se você... Eu disse que em Deuteronômio capítulo número 13, Deus mesmo aqui envia esses falsos profetas, né, para enganar o povo como se fosse uma prova para Deus ver se esse povo o ama ou não lhe ama. Então quem ama a Deus não vai atrás dos sinais,
não vai atrás dos milagres, não vai atrás dos prodígios, ele vai atrás da palavra de Deus. Percebe? Porque lá no livro de Deuteronômio fala que esses profetas vão desviar as pessoas dos mandamentos, dos juízos de Deus, dos preceitos de Deus. Então, exatamente está acontecendo agora. Tem muita gente que está sendo enganada, está sendo desviado do evangelho para outros tipos de evangelho, ok? Já vimos aqui Apocalipse, capítulo número 13. Podemos ver o versículo de número 8. Diz-se verso de número 8. E adoraram-ne todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Percebe? Eu estava dizendo aqui que o Cordeiro foi morto para nos resgatar, né? Então, o Cordeiro foi morto para nos resgatar, mas de repente as pessoas estão a ser ditas para seguir outros deuses. E a Bíblia fala que quem vai aceitar essas mentiras são as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Os nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Então, quem tem nome no livro da vida não cai nessas mentiras dos falsos profetas. Quem tem nome no livro da vida não cai nessas besteiras desses caras que aparecem usando Joel, capítulo número 2, versículo 28, dizendo: nos últimos dias diz Deus, derramarei o Espírito Santo. Então isso está a acontecer. Assim como aconteceu no livro de Atos, capítulo número 2, derramou-se o Espírito Santo e Pedro disse: muitos profetizarão, muitos terão um sonho. Então isso está a acontecer agora. Quem tem nome no livro da vida não cai nisso. E não estou a dizer que isso não pode acontecer, isso pode acontecer, mas no meio da pregação do evangelho verdadeiro. Mas se o profeta que está a fazer esses sinais não prega o evangelho verdadeiro, nós temos que cair fora. Nós temos que sair no meio dessas pessoas. Temos que sair dessa igreja. Temos que sair dessa denominação. Temos que deixar de seguir essas pessoas, nem pelas redes sociais. Temos que parar de seguir esses falsos profetas, porque as suas mentiras vão nos afetar diretamente, ok? Como Jesus disse, eu não vou ler, mas Jesus disse: não podemos servir a dois senhores. E eu queria ler exatamente através esse texto. Eu queria ler com outra versão aqui. Vamos ver o que significa mamon, né? O que significa servir outros deuses. Diga-se a palavra de Deus. Mateus 6, versículo 24. O que significa mamon? Diga-se verso de número 24. Diz assim. Mateus 6, versículo de número 24. O que significa servir a mamon? Diz assim Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro. Será dedicado a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, mamon significa dinheiro. Dinheiro é idolatria. Se nós sermos servos de dinheiro, automaticamente estaremos a cometer idolatria diante de Deus. Se nós amarmos dinheiro mais que Deus, estaremos a cometer idolatria, porque a avareza, segundo a Bíblia Sagrada, a avareza é idolatria, né? A avareza é idolatria. Então, as pessoas hoje em dia, a maioria dos profetas hoje em dia, além de pregar o evangelho verdadeiro, ficam a falar de dinheiro nessa igreja. Pega seu telefone, vai entrar dinheiro na empresa ali. Se isso acontecer, se entrou mesmo de fato esse dinheiro na empresa, na sua conta bancária, se entrou de fato dinheiro na emola, esse sinal aconteceu, ok? Aconteceu. Mas ele é homem de Deus? Não é homem de Deus, é isso que Deus está a falar. Então, esses falsos profetas irão enganar muita gente através desses sinais e prodígios. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo número 24, versículo de número 24, né? O próprio Jesus disse em Mateus 24, versículo de número 24, veja só, 24. Mateus capítulo número 24, versículo de número 24. Jesus disse assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e milagres que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Percebe? Então disse Jesus no verso 25: eis que eu vos tenho predito. Então, se essas coisas estiverem a acontecer, eu já vos avisei que vão surgir falsos profetas, falsos cristos, vão fazer milagres de prodígio, se possível vão enganar até os escolhidos. Mas graças a Deus ouvimos no Apocalipse capítulo número 13, versículo número 8, que somente serão enganados aquelas pessoas que não têm nome no livro da vida. Então os escolhidos são pessoas que não têm nome no livro da vida. Esses não serão enganados. Então mamon é um Deus, mamon, dinheiro. Se nós amamos mais dinheiro acima de Deus, não estou a dizer que não podemos ter dinheiro. Dinheiro é importante para servir as nossas necessidades. Mas dinheiro não pode ser senhor da nossa vida. O dinheiro, nós que temos que ser senhor de dinheiro, não o dinheiro ser nosso senhor. O dinheiro não pode nos governar. E nos púlpitos, e esses profetas, somente o evangelho que prega apenas é esse, de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, sendo apresentado outro evangelho que não seja evangelho verdadeiro, isso acaba prejudicando a tua vida espiritual, caro ouvinte. Quantas pessoas, meus irmãos, que já aprenderam vários evangelhos, né, que já aprenderam muito de nós,
já beberam bastante de nós, mas mesmo assim preferem seguir falsos profetas, né? Preferem seguir o Bashir, preferem seguir Macandiwa, Magaia, preferem seguir Honório, preferem seguir exatamente Fole, preferem seguir Joe William, preferem seguir vários tipos de profetas que vão surgir agora. Ezra, né? Preferem seguir vários profetas ali, enquanto beberam da verdade. Então, pessoas verdadeiras que amam a Deus não vão atrás dos milagres, não vão atrás das profecias, vão atrás do Evangelho de Deus, ok? Eu vou ler 2 textos para fechar a nossa mensagem, porque já está muito grande. Era apenas um ensinamento de 20 minutos, mas acabamos de passar mais de 1 hora de tempo. Veja só. Então, eu estava a falar Efésios, capítulo número 5, né? Efésios, capítulo número 5, começando a partir do versículo número 3, diz assim a palavra de Deus. Veja só, Efésios 5, a partir do versículo número 3, diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, veja só, está aqui, avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém santos. Da onde tem um povo de Deus, o povo que é santo, não pode se notar a questão da avareza na presença do povo santo. O versículo ainda continua dizendo: nem torpeza, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Percebe? Então, nem o avarento, o qual é a idolatria, a avareza é idolatria, o amor ao dinheiro é idolatria. Então, as pessoas estão sendo ensinadas a amar dinheiro hoje nas igrejas, a ter dinheiro hoje com esses profetas. Essas pessoas estão a dizer para servir outro Deus. Fuja, saia no meio deste povo. Avareza é idolatria. Avareza é um Deus, assim como vimos, Jesus disse Mateus capítulo número 6, versículo número 24, que não podemos amar a Deus, não podemos servir a Deus e servir a mamon, a servir a dinheiro. Então, dinheiro, avareza, é idolatria. Exatamente como mamon. Mamon é um Deus, dinheiro é um Deus. Paulo disse que dinheiro é a raiz de todo mal, né? Que muita gente caíram nessa cobiça. Não se faz doutrina com o versículo. Colossenses capítulo de número 3, a partir do versículo de número 5 também, diz assim, veja só, Colossenses 3, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus, veja só: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e avareza, que é a idolatria. Esse versículo também repete, veja só, Colossenses 3, versículo de número 5, diz: avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. Então, em Deuteronômio capítulo de número, Deuteronômio capítulo número 13, quando disse que se um profeta se levantar no meio de vocês, fazer os sinais, acontecer os milagres, mas de repente dizer, vamos servir outro Senhor. Percebe? Estamos a encontrar agora avareza é outro Senhor. Dinheiro é outro Senhor. Mamon é outro Senhor. Não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia que está a dizer, mamon é outro Senhor. Avareza é idolatria. Idolatria é servir exatamente aquilo que não é Deus. Êxodo capítulo número 20 fala que nós não podemos se prostrar diante dessas coisas, né? Êxodo capítulo número 20 fala que nós não podemos se entregar a essas coisas. Tá bom, meus irmãos? Então, eu queria mostrar para vocês que os profetas podem fazer o que querem fazer, mas se esses profetas, de repente, nos chamar para seguirmos outro tipo de evangelho, esses profetas você tem que sair no meio deles, porque a Bíblia fala que Deus está a te provar para ver se você ama Deus ou não. Então Deus envia falsos profetas no nosso meio para nos provar se nós o amamos ou amamos as coisas que acontecem, né? Porque a Bíblia fala assim: não farás para ti, Êxodo capítulo número 20, versículo número 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebe? Então aqui, Deuteronômio capítulo número 13, esse texto está bem claro que nós temos que ter cuidado com esses profetas. Estão sendo enviados por Deus? Sim. Os milagres estão vindo de Deus? Sim. Eles profetizam sobre emprego, a pessoa encontra emprego? Sim.
Profetizam o casamento, a pessoa casa? Sim. Profetizam, tipo, se alguém não faz filho, a pessoa ter filhos? Sim. Isso acontece? Sim. Profetiza para você ficar livre de sofrimento, de ataques espirituais? Isso acontece? Sim. Mas se essas pessoas nos dizerem que temos que servir a outro Deus que é Mamon, ou temos que servir a Baal, né? Baal também é um tipo de Deus que na nossa época, naquela época, Baal era Deus da fertilidade, né? Naquela época, Baal era Deus da fertilidade. É só você pesquisar um pouco o que é fertilidade hoje. Eu não vou falar aqui, senão você vai se escandalizar, porque com um pouco que estou a falar aqui, acho que está já a reclamar. Então, Deus, Baal é Deus da fertilidade. Então, hoje, tem muita gente que está a seguir espiritualmente Baal, estão a servir Baal, não estão a servir a Deus. Tem muita gente no nosso dia que estão a servir a Mamon, não estão a servir a Deus. Mas quem está a fazer isso? Os falsos profetas é que estão a levar as pessoas a servir a Mamon. A mandado de quem? A mandado de Deus. Deus está a fazer isso para nos provar se nós o amamos ou não amamos. Então, se você ama Deus, viva debaixo da palavra de Deus, não debaixo de sinais e milagres, não atrás dos profetas, não atrás das profecias, não atrás de milagres, não atrás de sinais, não atrás de prodígio. Não estou a dizer que isso não acontece. Se isso acontecer e você sendo pregado o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, o evangelho sobre a morte de Jesus e a nossa salvação, isso é bom. Mas se você estiver no meio de uma igreja que está a acontecer tudo isso, não tem evangelho verdadeiro, Deus está testando você. Deus está colocando uma prova a você. Então eu sei que Deus está colocando a prova na vida de muita gente. Então os que amam verdadeiramente a Deus, eles vão ter que despertar através dessa mensagem. Desperta você, né? Desperta você que está me vendo do outro lado. Desperta você. Não deixa, né, de me seguir aqui. Deus abençoe a todos vocês. Não deixa de deixar seu like. Né? Se você está me vendo do YouTube, não deixa de se inscrever no meu canal. Se você está me vendo através do Facebook, não deixa de me seguir aqui nessa página, tá bom? Você que gostou da mensagem, digita aqui amém e também partilha com quem você achar que é importante essa pessoa conhecer essa verdade. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou gravar a parte 2 dessa mensagem, se Deus permitir, em nome de Jesus. Muita paz.